Meus amados, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Estamos de volta, dando continuidade ao nosso estudo bíblico e enquanto nós estamos aqui meditando na palavra de Deus, o meu canário belga vai cantando ali e assim nos trazendo um fundo musical maravilhoso na presença do Senhor. Meus queridos, no nosso conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre a crítica, a censura de Eliabe a Davi. Davi, ali no acampamento dos soldados, começou a ouvir as notícias com relação aos desafios ao exército de Israel. E ele, então, consciente de que Deus estava com ele, e cheio de coragem pelo Espírito do Senhor, decide duelar com Golias. Então, alguns maiorais do exército terminam levando Davi até Saul, para que o mesmo lhes permita essa batalha. Por isso, esse nosso conteúdo de hoje, nós estaremos analisando aqui essa disposição de Davi ao se oferecer para lutar com o gigante. Por isso, eu convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 17 de 1 Samuel, nos versículos 31 ao 33. Davi se oferece para lutar contra Golias, mas Saul teme que ele não seja páreo para o gigante filisteu. Saul via as coisas pelo olho natural. Saul perdeu a direção de Deus há muito tempo. E Davi estava ali com muita convicção, com muita fé. Por isso, a palavra do Senhor, no versículo de número 33, diz o seguinte: quando Davi se apresentou a Saul, Saul observou aquele menino franzino, ruivo, de aparência simplória. Eu acredito que até deu uma risada, né? Menosprezando o pequeno Davi. O versículo diz o seguinte: respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, rapaz? Oxe, você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Será quantos anos Davi tinha nessa época aqui? Eu tenho para mim que quando Davi foi para a residência de Saul pela primeira vez tocar harpa, ele deveria ter uns 12 anos de idade aproximadamente. E nessa altura aqui, provavelmente, quando ele se prontifica a lutar com Golias, ele deveria ter aí uma faixa de uns 17 anos, um adolescente. E por isso Saul disse para ele: rapaz, tu tá ficando louco, tu não vai aguentar lutar com este homem, não. Esse camarada vai triturar você, rapaz. E isso levou Saul a menosprezá-lo, a tentar tirar ele dessa parada. Observando assim pela ótica natural, como Davi foi observado por Saul, até que ele estava certo.
olhando pelo olho natural. Saul viu que, de fato, um adolescente, um pastor de ovelha, que apenas levava um cajado e um alforje do lado, como enfrentar um homem com quase 3 metros de altura? Um tanque de guerra, conforme falamos no vídeo anterior. É completamente impossível. Não tinha cabimento, não tinha condições. Mas isto, pela ótica humana, natural, não pela ótica da fé, pelos princípios da fé. Que foi o caso de Davi, como nós conhecemos essa história tão maravilhosa. E quando Saul faz essa avaliação do rapaz, ele insiste contando as suas experiências lá no pastoreio, quando estava apacentando as ovelhas de Jessé. O versículo de número 47 e o 37, a palavra de Deus diz assim, olha: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. O versículo de número 47, ele diz: todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. É o princípio da fé desse jovem rapaz. E dentro desse argumento de fé, Saul termina se convencendo e permitindo, conforme veremos, este garoto enfrentar o soldado mais cruel dentre os filisteus, que foi Golias. E Davi, quando chegou ali, que fez uma avaliação do exército de Israel, ele percebeu que, conforme a palavra de Deus diz, estavam todos apavorados, todos com medo, estavam todos tremendo, desde Saul até o soldado não tinham coragem de enfrentar aquele oponente. E isso levou Davi, portanto, a tomar uma atitude para honrar a fé e o exército do Deus de Israel. Quando nós lemos aqui no versículo de número 32, ele diz: Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Era o quadro, meu amado, que estava o exército. Quando Golias bradava lá no meio do templo, todo mundo corria, se escondia, e não se aparecia um homem valente. Isso incomodou a Davi, porque Davi tinha o Espírito do Senhor, tinha vida com Deus, experiência com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele então relatou para o rei: não pode ser assim, Saul. Não pode. Ninguém deve ficar com o coração abatido, desfalecido, com medo, por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. E aí ele expõe, conforme veremos, essas duas experiências
lá no pastoreio, quando ele mata um leão, pegando pela barba, e toma a ovelha da boca do leão, mata um urso e salva o rebanho. Essa experiência Deus estava mostrando a ele que ele era capaz de vencer forças maiores e mais perigosas. E Golias, conforme falamos, era uma presa fácil de ser atingida. Enquanto Saul observa as coisas pelo lado humano, natural e acovardado, Davi age pelos princípios da fé. E é exatamente isso que a Bíblia nos convida em suas páginas, a vivermos de fé em fé, porque a nossa batalha, a nossa vitória vem do Senhor. É Ele quem nos coloca no pojo da vitória. É Deus que nos coloca de vitória em vitória, não importa os gigantes que estejam em sua vida, tentando lhe diminuir, tentando lhe amedrontar, tentando lhe rebaixar. Deixa Deus trabalhar sua fé e esses gigantes cairão por terra. Mas é Deus quem dará a vitória. Não é essa linguagem que ouvimos por aí nos meios evangélicos, desses triunfalistas espirituais, que quer ver a desgraça dos outros e a sua exaltação. Não é essa o ponto de vista que estou me referindo, mas é quando Deus toma sua causa e diz para você: eu estou contigo, você vai vencer, siga em frente com os princípios da minha palavra. É interessante que Davi, ele já tinha algo em mente para agir naquele momento. Quando nós lemos aqui o versículo de número 31, a palavra de Deus diz assim, olha: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandaram chamar. Então, quando Davi chega no acampamento, que começa a se entrosar com os soldados, ele já tinha em mente uma estratégia para destruir aquele gigante. Parece que Deus já lhes tinha dado essa missão lá no campo, quando pastoreava as ovelhas. Parece que Davi já estava com planos elaborados. Por isso os soldados aqui no versículo 31, diz assim: as palavras de Davi chegaram aos ouvidos. Quer dizer, a forma em que ele deveria agir para vencer aquele gigante já era algo comentado entre eles, e isso chegou até Saul. Foi por causa disso que Saul mandou que trouxesse o menino até a sua presença. E, sendo assim, ele tem uma entrevista com Saul, e isso nós vamos ver em nosso próximo conteúdo, quando Davi começa a se prontificar e a convencer Saul, contando as suas aventuras lá no deserto, quando pastoreava as ovelhas de Jessé. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Se inscreva, dê um joia. Fazendo assim, você nos ajuda a prosseguir nesse projeto e Deus vai te abençoar muito, meu irmão, pois não está sendo fácil para mim levar avante esse projeto. O inimigo tem se levantado, e como tem, mas não vou desvanecer de forma alguma, pois estamos aqui pelos princípios da fé.
e a fé vence todos os obstáculos que o inimigo coloca em nossa jornada para o alvo que é Jesus Cristo, que é o céu. Fique na paz, em nome de Jesus, nosso Senhor.